Muito bom dia, como vocês estão? Bom, estreando aqui, né, no YouTube, a ideia é que facilite a vida de vocês, para que vocês possam acessar mais vezes, conseguir deixar essa aula ao vivo um pouquinho mais rápida, mais acelerada, e no deslocamento, nas idas e vindas, você ter um acesso fácil e rápido para as minhas dicas de macarrons. Muito obrigada, bom dia, meus alunos chegando, coisa boa. Obrigada por estarem aqui e uma live aqui no YouTube. Eu vou ser pontual, direta e reta. Vocês tendo perguntas, dúvidas, podem enviar no chat, eu vou respondendo. E hoje a gente vai falar sobre macarrons, o primeiro episódio aqui no YouTube, para você que quer começar nesse mundo de macarrons, né? E aí, muita gente me pergunta, Michele, por onde eu começo os macarrons? O que eu preciso de verdade para ter os meus macarrons? O que eu preciso comprar? Eu preciso gastar muito? Então, eu vou passar aqui com vocês os itens essenciais para vocês começarem, tá? E aí, eu vou dando alguns pitacos opções, né? Não vou falar para você comprar uma KitchenAid. Você vai fazer com a batedeira que você tem. Mas a gente vai se falando aqui, tá bom? Então vamos começar. Quando a gente pensa numa receita de macarrons, a gente vai começar por onde? A gente lê os ingredientes e logo a gente vai perceber que a gente precisa de uma balança. Então, a balança digital é um item essencial e o primeiro que você vai comprar, ter aí para sua receita. A receita do macarrão, ela é milimetricamente medida, como várias receitas já hoje na confeitaria, mas a gente precisa ser, assim, pontual. 50 gramas de açúcar? 50 gramas de açúcar, nem 1 grão a mais, nem 1 grão a menos, tá? Isso tudo impacta. E, como é uma receita pesada, como eu sempre digo, quando a gente vai passar para o bowl, para a finalização, a gente vai limpar tudo. A gente usa bastante a espátula para pegar todo esse ingrediente que foi milimetricamente pesado. Então, primeiro, a balança. Segundo, uma peneira, tá? Uma peneira maiorzinha. A trama não precisa ser tão fina, tá? Mas o que a gente vai passar aqui? Basicamente, o macarrão é feito de açúcar de confeiteiro e farinha de amêndoas. E quanto mais fina for a minha farinha de amêndoas, mais liso e brilhante será o resultado do meu macarrão. E evitando, né, que tenha algum pedaço grande de oleaginosa, né, da amêndoa, ou até, às vezes, algum grãozinho duro ali no meio. Então, essencialmente, a gente vai utilizar a peneira, tá? Para passar a minha farinha de amêndoas e o meu açúcar de confeiteiro. Depois, a gente vem para um item que é assim, muitas pessoas têm problema com a calda. Bom, que eu preciso fazer um adendo aqui. O meu método de trabalho é embasado no merengue italiano, que é montar as claras e jogar a calda de açúcar. E aí, qual é a questão? Eu preciso de uma calda, né? Que eu vou levar até uma certa temperatura. E muitas pessoas falam, Michele, a minha calda açucara e não sei o quê, qual o problema? Sinceramente, aconteceu comigo uma vez porque eu fui fazer outra coisa e deixei a calda lá. Na verdade, açucarou porque ela passou muito da minha temperatura ideal. E aí, algumas pessoas falam, tem que ser essa panela em alguns cursos. Outros falam, não, tem que ser aquela. Qual a dica que eu vou te dar? Que seja uma panela pequena. Olha só, a minha panela aqui, ela tem 16 centímetros de diâmetro, tá? É uma panela de fundo triplo, sim, mas é uma panela pequena. Então, isso que eu considero ser importante para os nossos macarrons. Uma panela, porque a nossa calda é pouca.
né, para uma receita que dá 70 cascas de macarrons, 35 macarrons montados, né? É uma receita pequena. Apesar de a gente usar as 4 esteiras do forno, ainda é uma receita pequena. E se a gente tem uma superfície muito grande para colocar essa água com esse açúcar, evapora, a gente perde muito e é muita superfície de contato para a gente criar uma possível cristalização do açúcar. Então a gente vai usar uma panela pequena. Uma panela pequena de fundo triplo, ok. Uma panela de alumínio grossa, dá também. Já fiz em leiteira, já fiz em teflon, já. Mas às vezes você pode se enganar, porque a fervura ali, a hora que levanta, mesmo com o termômetro, parece que a densidade da calda é um pouco diferente. Então, se você vai começar no mundo dos macarrons, eu vou te falar numa panela de alumínio pequena ou em uma panelinha de ferro, aquelas ferros fundidos, aquelas panelas de alumínio antigamente, apesar de a maioria já trabalhar com o alumínio hoje. A gente vai precisar de bowl, tanto o bowl da batedeira, que a gente vai bater as nossas claras, como um bowl que a gente vai o quê? Peneirar o nosso açúcar e a nossa farinha de amêndoas e a nossa clara. Vai estar aqui. Porque é aqui que eu vou fazer a minha pastinha, né, de amêndoas, para depois incorporar no meu merengue, né, no ponto certo, tá? Então, o bowl pode ser de alumínio, pode ser de vidro, pode ser de plástico? Pode. Mas aí, tudo que eu vou te falar agora é que, preferencialmente, as coisas para o seu macarrão sejam mais para macarrão. Por quê? O macarrão é um preparo de método espumoso e ele não gosta muito de gordura, tá? Então, tenta manter algo aqui em torno o alumínio, o vidro. Lógico que muitas batedeiras têm aquele plástico, né? E tá tudo bem. Limpa bem o bowl, passa um vinagre, né? Deixa secar e vai dar certo também. A gente vai chegar já no termômetro. Ó. Então, como a gente falou de calda para panelinha, a gente vai precisar de um termômetro. O termômetro, o que eu quero falar com vocês? Para um investimento inicial, para você que vai fazer para casa, porque eu tenho bastante seguidores que querem fazer isso, a receita só para casa. O que eu vou te falar? Pode ser um termômetro de espeto, aquele pretinho, que depois eu até coloco a foto para vocês. Tem em vários lugares para comprar, são super baratos. Dá para fazer, Michele? Dá. E aí, o que é essencial para esse termômetro que desregula muito fácil? É um termômetro muito barato, né? É R$20, R$25. Então, de fato, a gente não pode exigir muito desse termômetro espeto. Então, quando o seu termômetro chegar, coloca uma água para ferver. Assim que a água começa a ebulir, ela está na fase de evaporação, né, de ebulição, quer dizer o quê? Que essa água está a 100 graus Celsius. E aí você coloca o seu termômetro espeto lá. E daí você vai ter a ideia. A hora que ele aferir a temperatura, vai estar lá, por exemplo, 99 graus. Ué, mas está fervendo. Pode acontecer de algumas cidades litorâneas, altitude, influenciar. Mas, basicamente, se ele está a 99 graus Celsius, quer dizer que ele está medindo, né, aferindo 1 grau a menos, tá? Então, se eu falar, por exemplo, que vocês vão chegar com a calda a 110, não. Como o seu termômetro está aferindo 1 grau a menos, você vai chegar a 111 nele. Tá ok? Aí, Denise, em BH, a ebulição, né, da água é 97 graus Celsius. Então, você tem esse parâmetro. O que você vai fazer? Colocou o seu termômetro, deu 97, ele tá calibradinho, tá perfeito. Deu 105, ele tá passando, né? Então, é esse o parâmetro que a gente tem. Eu tenho um termômetro que é chamado termômetro de sonda. É esse aqui, tá? Esses termômetros são utilizados porque
Isso aqui é uma sondinha, né, que liga aqui a esse painel e ele dá a minha temperatura. E aí eu posso colocar tanto penduradinho assim na minha panela, ele não derrete, posso colocar dentro do forno, isso aqui fica para fora, né, incrustado no meu doce, para fazer carne também dá certo. Então é um termômetro chamado termômetro de sonda. O meu, eu não vou falar para vocês, comprem esse aqui específico. Ele já nem tem mais marca, para ser muito sincera. Foi o que eu comprei em Paris, na escola mesmo, assim que eu saí de lá. Mas aqui no Brasil, eu já fiz outros termômetros de sonda e deram certo. Então, ao final do vídeo, vou deixar aqui a descrição para vocês com vários nomes, que gira em torno de 100, 150 reais, um termômetro de sonda, mas é para a vida. Esse termômetro, o de sonda, a gente pode deixar ele no fundo da panela. Porque, às vezes, o termômetro de espeto, a gente tem que deixar um pouquinho para cima, e a gente fica segurando ali, então não tem uma aferição, assim, 100%, né? Então, é uma facilidade. Você deixa lá, depositadinho no fundo da panela, e tá tudo bem. E aí, eu trago marcas para vocês na descrição do vídeo. Mas, um termômetro de sonda é ótimo. Esse aqui é o meu primeiro, março de 2017. Até agora, a única coisa que eu faço é trocar pilha, e ele me serve tanto para os macarrons como para todos os preparos com calda, inclusive para fazer carne. A gente espeta ele lá e acha lá a temperatura, 70 graus Celsius, pronto, tá no ponto a carne. E aí eu tiro do assamento sem ter que fatiar minha carne toda. Então, é um termômetro muito bom, muito usual. Ele é de alumínio, então lava, tá novo e você usa sem fim. Continuando, o que eu quero falar agora é sobre o saco de confeitar. Então, aqui eu tenho um saco de confeitar que ele é de silicone, então é reutilizável. Pode ser? Pode. Basta lavar. Vocês precisam ter em mente que o macarrão não tem nada gorduroso em excesso, né? Além da farinha de amêndoa. Então, não é nada que a gente não possa usar esses sacos de confeitar reutilizáveis, tá? Então, gosto. A dificuldade dele, para quem está começando na confeitaria, ele é muito mole. A hora que você coloca, você perde um pouco da firmeza para pingar o seu macarrão. Então, talvez isso no começo te atrapalhe, tá? Então, aí o saco de confeitar descartável de plástico, né? Ele ganha mais firmeza na sua mão, tá bom? Mas pode sim utilizar os reutilizáveis aí da vida. E aí a gente vai para um bico, um perlê, né? O perlê é o quê? É esse bico de base reta, né? Ele não tem nenhum corte, tá? 8 milímetros de diâmetro ou 10. O que vai depender esse 8, esse 10? O seu início. Eu gosto muito do 1A da Wilton. Ele é um tamanho muito bom, tá? Ele é do tamanho de um dedinho, ó. Aqui do meu dedinho, fica muito justinho aqui, dá bem certo para mim. E aí, o que eu te falo? Não compre um bico perlê, esse retinho aqui, redondinho, muito pequeno, nem muito grande. Por quê? Muito pequeno, você vai apertar demais esse saco de confeitar, fazer uma força extrema ali, para sair essa massa de macarrão. E quanto mais a gente aperta essa massa de macarrão, mais a gente passa do ponto de macarronagem, que a gente chama. Então, calma, tá? 8 a 10. O 1A da Wilton é muito bom pra gente, no geral. E os grandes, o que acontece? Um bico grande, a gente perde o timing, porque a massa é uma massa homogênea, então ela vai cair do bico sem você conseguir controlar essa massa. Então, você não vai ter controle. Então, não é legal, tá? E aí,
a gente vai para onde? Os tapetes de silicone. Bom, eu estou trazendo aqui um tapete de silicone. Meu termômetro fez barulho. Normal. E aí, para quem está começando, essas marcações ajudam bastante. Então, trouxe um tapete de silicone. Ele é de fibra de vidro. Comprei pelo site Amazon, tá? Mas eu sei que tem no Mercado Livre e em vários outros sites. É um valor acessível. E aí você vai falar, Michele, só esse? Não. Quem me segue no Instagram já sabe que eu dou a dica também de usar as mantas teflonadas, inclusive aquela manta de churrasco pretinha, que é bem baratinha no Mercado Livre. Dá tudo certo, tá? Então, um tapetinho de silicone vai ser essencial. A manta e a manta de churrasco. E ainda eu testei que uma seguidora tinha me pedido a informação sobre o papel Dover. Me perdoe. Acho que primeira live, né? Tô um pouco ansiosa. O papel Dover. Eu pinguei no papel Dover e levei para assar. Dá super certo. Problema possível. O papel Dover, como ele é enrolado, a hora que a gente coloca na nossa assadeira, ele fica com algumas ondulações. Então, o que eu te peço, abra um dia antes esse papel Dover, coloca na sua assadeira. Além disso, cole o seu papel Dover na sua assadeira. Você pode fazer isso como? Desculpem. Pega um pouquinho da massa, né, do macarrão, coloca nas beiradinhas e vem com o papel Dover por cima, ele fica coladinho, você leva ao forno. Ou então, fita isolante preta, aquela pretinha nossa, né, fita isolante, porque ela aguenta a temperatura que o macarrão é assado, porque, como vocês sabem, o macarrão é uma temperatura baixa, mas isso a gente vem para a próxima live, tá? E falando em colar o macarrão, a gente vai precisar de uma superfície para a gente fazer o quê? Colocar esse tapete de silicone aqui, né? Colocar e levar para assar. Uma superfície plana, que não vai deformar os meus macarrões. E é isso. Então, uma assadeira. Michele, eu não tenho essas assadeiras, eu só tenho aquelas assadeiras tradicionais de fazer bolo, tabuleiro. O que eu te oriento? Faça no fundo da sua assadeira, tá? Porque aqui não fica aquelas barreiras laterais e podem causar uma diferença no assamento. Então, coloca a sua assadeira de boca para baixo, assim, né? A abertura para baixo. Coloca o seu tapetinho por cima e vem pingando os macarrões. Tá ok? Bom, basicamente é isso. Além, é claro, da nossa velha e boa batedeira. E aí, o que eu vou te falar? Michele, precisa ser uma KitchenAid? Claro que não. Precisa ser uma planetária? Ajuda muito. Por quê? Dá para fazer na de mão? Dá também, e eu já te explico como. Mas antes, deixa eu te falar a respeito da planetária. Com esse movimento, né, que ela gira em torno do meu bowl, quem está começando ou quem não tem muita experiência com merengue, demora para cair a calda e o merengue tá formadinho, na textura correta, a gente não sabe muito bem aonde pegar. Então, a planetária faz esse movimento em torno do bowl e ela bate o nosso merengue perfeitamente. As batedeiras, no geral, eu peço para você começar na menor temperatura, na menor velocidade. A KitchenAid, ela tem baixas velocidades, ela vai até o 10. E aí eu sempre falo para utilizar a 4 ou a 6, para a gente iniciar o batimento das nossas claras. Então, tenha em mente que vai ser uma velocidade média-baixa, tá? Por exemplo, a planetária da Oster, ela tem uma força muito grande. Mentira, da Oster é boa,
a velocidade. Ela começa mais baixinha. Agora, a valita planetária, se eu não me engano, valita ou mondial, o 1 é muito forte e já sai jogando a clara para todo lado. O que eu quero te falar com isso tudo que a gente precisa pensar na hora que a gente vai bater uma clara? A gente quer que as bolinhas do nosso merengue sejam uniformes, né? Bolhas pequenininhas. E se a gente coloca a velocidade muito alta na batedeira, na hora de começar a bater esse merengue, o que a gente está fazendo? A gente está chicoteando muito essas claras, uma velocidade muito alta. E se vocês colocarem a atenção no bowl de claras, a gente tem umas bolhas muito grandes. E isso depois, ao gente incorporar as claras e fazer a macarronagem, a gente vai perder uma estabilidade, porque essas bolhas explodem, né? Estouram. Verdade, elas são muito altas, né? Mas a Oster, eu já fiz macarrons em Rio Preto, dá certo. Coloca na velocidade 1 e a Oster, pelo menos a que eu fiz, ela não pegava o fundo da batedeira, do bowl, né? O fouet não pegava no fundo. Então, eu ia subindo e descendo ali o meu bowl, dando uma velocidade e um tempo para minhas claras baterem mais devagar, tá? Então, dá para você ajustar isso. A batedeira à mão. O que eu preciso te falar? Você precisa ter um pouquinho de prática. Em quê? Em fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá com o seu bowl e tá com a sua batedeira de mão e girando e dando conta de pegar toda essa clara que tá ali, porque você precisa bater ela toda, tá? Então, se tem o pedestal, né? Se você tem aquela batedeira que ela fica no pedestal, mas ela é de mão, né? Vai rodando o seu bowl para pegar toda a clara, tá? E ela também tem essa velocidade muito alta, tá bom? Mas vai dar certo. Só tem um pouco de paciência e tentar. Talvez você vai ter que tentar mais de uma vez. E tá tudo bem, tá bom? Vai dar certo. Esses dias, quem me acompanha no Instagram, viu que eu deixei cair esse fouet aqui da batedeira. Vou mostrar para vocês. Eu deixei cair isso daqui de uma temperatura, de uma altura aqui ridícula, bem baixinho, e ele entortou o meu fundo e eu estava fazendo macarrons. Eu fui colocar aqui, caiu da minha mesa e eu não tinha como bater meu merengue. Peguei meu mixer não tem velocidade nenhuma, não dá pra gente controlar absolutamente nada. E fiz o meu merengue ali. Só que, lógico, que eu tenho 6 anos aí de prática em macarrão. E deu certo no final, entende? Então, para um futuro, talvez você talvez não, você vai fazer em qualquer batedeira, em qualquer mixer, e vai dar certo. A questão é, para quem está começando, eu falar que vai dar certo você fazer de primeira num mixer de mão, aí eu tô mentindo. Porque você não tem controle ainda e não sabe o que acontece com o seu merengue. A não ser que você já faça, já trabalhe com bastante merengue, né? Essa base tão importante nossa. Faça suspiro, já tem conhecimento. Agora, do contrário, eu vou te pedir pelo menos uma batedeira de mão, que vai dar certo, tá bom? Bem, para a gente começar hoje, foi essa pincelada no mundo dos macarrons. Na próxima semana, terça-feira, às 10 horas, eu vou falar sobre fornos, né? A gente fala tudo sobre os fornos, tanto a gás como os elétricos, seja ou não com convecção. E aí, a Daisy, desculpe, me perguntou qual a sua farinha de amêndoas, né? Daisy, no momento, eu gosto bastante como chama o Empório? Empório Temperini, a Blue Diamond, tá? Eu acho uma farinha fácil. Eu tô num estágio que eu já não peneiro mais a minha farinha de amêndoas, eu só faço. E é uma que dá um resultado legal aqui para mim, tá?
Mas é lógico que existem várias outras, e a gente vai falar disso, até porque eu estou testando 1 milhão de farinha de amêndoas para o curso. Até aquelas de empório, de casa de alimentos naturais, sabe? Aquelas que ficam nas gôndolas. Comprei todas as referências para ir lá para o curso. Porque, de fato, eu consigo fazer, mas eu preciso mostrar para vocês como vocês vão conseguir fazer com qualquer farinha de amêndoas, tá? Ainda que talvez o resultado final não seja 100% liso, mas dá para fazer, tá? Porque eu já morei em Rondônia, no interior de Rondônia, não era nem Porto Velho, morava no interior do interior. E eu não tinha, há 6 anos atrás, uma distribuição assim tão maciça de farinhas de amêndoas tão boas, né? E eu comprava no empório lá. Sofri, mas deu certo. Eu levei 4 meses para engrenar, desde que eu cheguei de Paris em março, até julho, agosto ali, eu demorei um tempo para engrenar, porque não era essa quantidade de informação que a gente tinha no YouTube, né? Eu fui num curso, ele me falou, é isso, 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 todos os ingredientes melhores da vida, estou em Paris, e aí a hora que eu chego de volta, eu tinha acabado de me mudar para o interior de Rondônia, o que eu vou fazer? Vou fazer com a farinha de amêndoas que tem ali. E aí, excesso de oleosidade, como você controla isso, como você ajusta, tá grossa, arruma, aí você coloca muita oleosidade. Então, a gente vai falar disso tudo, tá bom? Bom, eu não quero fazer lives grandes aqui, para vocês assistirem aí e reverem, quantas vezes for preciso, e próxima terça, às 10 horas, tem mais live, tá bom? Obrigada pela presença e um lindo dia para vocês. Ah, gente, eu preciso falar isso, né? Meu Deus, estou me sentindo uma senhora. Clica no sininho, se inscreva para você receber a notificação da minha próxima live, tá? Eu já vou registrar a próxima live aqui. E aí você já salva para a hora que eu entrar ao vivo, você ter a notificação. Obrigada. Lindo dia pra gente. Obrigada, Serenita, minha aluna do curso de tortas, né? Falta te mandar um oi no WhatsApp. Beijo, meninas. Bom dia.